Sextou e estamos de volta com o programa Nota 10. Esse programa maravilhoso, inteligente, que só a TCM te dá. Olha só, e claro que comigo, né? Sara Tibal, a sua melhor companheira de estudos, né? Espero que sim, viu? E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dúvida de quanto tempo você precisa para fazer a prova do Enem? Eu vou te dizer. Olha, até enganchou aqui, meu amor. Eu vou te ajudar. Na primeira prova, você precisa de 5 horas e 30 minutos e na segunda, você terá 5 horas. Tá bom demais, não tá? Vamos combinar. Se você estudou direitinho, se você tá aqui com a gente, acompanhando, maratonando, anotando tudo, meu amor, esse tempo tá maravilhoso. Então não vamos sair do foco e vamos assistir a nossa aula de Química. Olá, aluno nota 10, olá, aluno da terceira série, olá, vestibulando, olá, aluno que vai enfrentar a Maratona Enem. Seja muito bem-vindo a mais um ano, do nosso programa Nota 10. Eu me chamo André, sou professor de Biologia e vim aqui mais uma vez trazer algumas dicas, algumas dicas que espero seja útil a vocês, espero que surta algum efeito e que vocês absorvam o máximo de informações possíveis para que, de alguma forma, possa ajudar a cada um de vocês no processo, nessa maratona que é o nosso Enem. Vamos lá, então, sobre a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre uma estrutura que vem assolando, que vem cometendo, que vem causando drama em vários índices da nossa população, Desde os municípios, estados, regiões, países e também todo mundo que são os vírus, em especial o coronavírus. Antes de falarmos em especial sobre os vírus, eu gostaria que vocês mentalizassem, levassem consigo algumas informações, alguns conceitos sobre termos que podem ajudar você, aluno nota 10, você, aluno Enem, na hora do seu desafio lá durante a sua prova. Vamos lá. Eu queria começar mostrando, eu queria começar falando sobre as questões, sobre os termos relacionados à epidemia, relacionados à endemia e também a tão falada nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, que é a nossa temida, E graças a Deus está chegando ao fim do que nós chamamos e conhecemos por pandemia. A princípio o aluno entende, ou a princípio o aluno quer colocar na cabeça que esses termos eles vão se diferenciar pelo grau de proporção, pelo grau de extensão que uma determinada doença vai atingir. Não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Vamos lá, começando por epidemia. Epidemia, nós temos vários casos de doenças, que inclusive presentes no nosso dia a dia, mas são doenças sazonais, tá? O que são essas doenças sazonais? São doenças que são temporárias, tá? Nós temos a dengue, nós temos a zika, nós temos chikungunya, que são doenças que se proliferam, por vetores de insetos, mas que elas não estão instaladas aqui em nossa região. Se você parar, se você pensar um pouquinho e fazer uma análise do que acontece com a dengue, do que acontece com a zika, você pode prestar atenção que em determinadas épocas do ano ninguém se escuta nem falar nesses tipos de doença. Então, esse caso, gente, é um caso típico, ou esses casos são casos típicos de epidemia, beleza? Temos as endemias, é diferente, tá? Observe que eu não vou falar em grau de extensão, principalmente a extensão territorial atingido pelo vírus ou pela doença, tá? A endemia, de um modo em geral, são doenças que estão instaladas, tá? São doenças típicas daquela região. A gente não tem, por exemplo, na nossa região, no nosso estado, ou mais precisamente em nossa cidade, não temos caso de dengue o ano inteiro, tá? Ao contrário do que acontece em alguns estados da região norte, mais especificamente com uma doença causada por protozoários aí, que é, no caso, a malária. Então, a malária, ela é uma doença instalada. A malária é uma doença que é típica daquela região.
Então aí nós temos um caso de endemia, tá? Não esqueçam, endemia, doença instalada. Epidemia, doença sazonal. Ok, gente? E como eu falei, independe de ser um vírus, independe de ser uma bactéria, independe de ser um protozoário ou qualquer outro ser patogênico. E temos também a pandemia. Essa, acredito que você, aluno nota 10, que está antenado, você, aluno nota 10, que está acompanhando, né? E não vê a hora de chegar ao Enem, de fazer logo aquelas questões para obter um êxito, deve estar ligado que pandemia, essa sim, tá? Esse termo sim está relacionado a grau de extensão, tá? A pandemia, nós temos uma que já assola o continente há muito tempo, né? Pouco a gente escuta falar, então a gente não se admire, tá, pessoal? Se lá no Enem ele vier com essa pegadinha para querer confundir sua cabeça, para querer confundir você, né? Nós temos a AIDS. A AIDS é uma pandemia causada, inclusive, pelo vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, e que vem assolando o planeta há muito tempo. Várias pessoas, inclusive, bem conceituadas, né, pessoas bem famosas morreram vítimas de AIDS logo no início da pandemia de AIDS. Porém, né, acredito que o exemplo que vai marcar a vida de vocês quando a gente se refere à pandemia está relacionado exatamente ao SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Essa sim, tá? É uma doença que nós damos aí o nome de epidemia. Outras doenças também que hoje, né, o número de vítimas é bem menor, né? Hoje o número de mortes, o número de óbitos causado por ela é bem menos do que antigamente. Nós temos também a gripe, né, causados aí pelo influenza, principalmente a influenza tipo A, né, onde tem lá as suas espículas hemaglutinina e a neuraminidase, daí o nome influenza HN, né, hemaglutinina, a espícula H, né, a hemaglutinina, e a N aí associada à neuraminidase, que são exatamente as espículas onde os vírus eles terão uma facilidade ou utilizarão essas espículas para poderem estar entrando ou saindo da célula logo após o seu processo reprodutivo. Continuando aqui essa questão de doenças, né? Vamos focar hoje, na aula de hoje, vamos focar mais especificamente os vírus. De onde vem esse termo vírus, né? Muitas palavras da biologia, muitas palavras da química, elas estão associadas a um dicionário grego, a um dicionário em que palavras foram aportuguesadas, mas que elas tiveram uma origem bem lá atrás. Então, esse termo vírus está associado a veneno, tá? E quais são essas características virais? Sempre quando eu estou em sala de aula, eu costumo dizer que se houvesse um muro limite, onde de um lado direito estariam os seres vivos, do outro lado, o lado esquerdo, estariam os seres não vivos, os vírus, pessoal, eu os classificaria como em cima do muro, tá? Por que em cima do muro? Porque estas estruturas vão ter características tanto de seres vivos. Quais são essas características de seres vivos? Basicamente duas, tá? Quais são essas duas? Possuidor de material genético, DNA ou RNA, se bem que é possível vocês encontrarem algumas bibliografias que tragam, né, que o material genético do vírus, alguns tenham sido catalogados e descobertos seja DNA e RNA, mas de um modo em geral, aluno nota 10, mentalize que o vírus eles possuem ou DNA ou RNA, tá? Isso não dá ao vírus o poder de ele possuir um metabolismo próprio, tá? E é exatamente esse critério de não possuir um metabolismo próprio que os classificam como um ser não vivo. Então vejam, ele tem um maquinário, na verdade, o maquinário ele vai usar da célula parasitada, né? Ele tem o segredo, ele tem o seu material genômico, mas ele não consegue interpretá-lo. Ele não consegue transformar aquele material genômico no que ele precisa para se reproduzir, que seria a proteína. Então isso aí
né? Hoje um aluno me perguntou, professor, isso aí é positivo ou é negativo, né? É um jogo bioquímico bem interessante para que a gente possa dar definitivamente a opinião sobre essa característica viral, tá? Por eles não possuírem metabolismo próprio, gente, eles têm que parasitar internamente uma célula, tá? E ao parasitar internamente uma célula, eles são chamados de parasitas intracelulares. Com qual objetivo? Utilizar o maquinário celular, tá? Utilizar o que a célula pode oferecer para ele, no caso o vírus, ter condições de se reproduzir, né? E por que o vírus faz isso? Porque o objetivo principal de todo e qualquer ser é ter condições de se reproduzir. E fora da célula, o vírus não faz isso. Ele se torna totalmente inerte, tá? Não tem função, não tem utilidade, não tem metabolismo, absolutamente nada, tá? Então, os vírus, eles são parasitas intracelulares por esse motivo, né? Porque vão abrigar internamente uma célula. E obrigatório. Por que obrigatório? Porque ou ele vai para dentro da célula, gente, ou eles simplesmente não realizam qualquer função, né? E aí, eles são denominados, como já falamos aqui, parasitas intracelulares obrigatórios. Professor, eu estou vendo aqui um material que eu tenho em casa, que esse autor, ele trouxe que o vírus ele tem DNA e RNA. De um modo em geral, aluno nota 10, mentalize que o vírus ou tem DNA ou tem RNA, pelo amor de Deus, certo? Ou DNA ou RNA. Tem aí o retrovírus, que no caso o HIV é o mais comumente falado, que ele tem RNA, produz DNA graças à transcriptase reversa, mas isso aí é um processo que nós vamos ver em outras futuras aulas, tudo bem? Uma outra característica viral, já que eles possuem material genético, né, é a capacidade de alterá-lo. E essa alteração do material genético não é diferente do que acontece com as nossas células. O que é que vai ocasionar essa modificação do material genético? Um termozinho que nós chamamos de evolução, tá? Desculpa, um termozinho que nós chamamos de mutação, que é fundamental para o processo de evolução. Professor, e essas mutações, elas serão boas ou serão ruins? Eu costumo dizer em sala de aula, né, que essas mutações, quem vai dizer se são boas ou ruins é o senhor MA. Né? Quem é o senhor MA? O senhor meio ambiente, por um processo conhecido por seleção natural. Né? Nós não podemos mensurar, nós não podemos qualificar uma mutação só em falar se ela é boa ou ruim. O que é fato é, as mutações, elas são fundamentais para o processo de adaptação dos seres vivos. Tudo bem, aluno nota 10? Vamos lá. Um outro fato importante também a respeito dos vírus é a sua composição química, né? Porque a respeito de material genético, nós já sabemos, né, que é DNA ou RNA, mas esse material genético, gente, eles não podem estar desprotegidos. Esse material genético, eles não podem estar soltos, porque é o que o vírus tem de mais importante. Daí a necessidade de esse material genético ser envolvido por uma cápsula. Daí a necessidade desse material genético estar protegido por uma estrutura, né, que nós chamamos cápsula de proteína, ou simplesmente capsídeo, né? É uma estrutura proteica que vai formar uma espécie de cápsula que vai envolver o material genético do vírus. Alguns vírus, como também é o caso do HIV, eles têm, além do material genético, além do capsídeo proteico, eles possuem também um envoltório, tá? E lembrem-se, meninos, por que esse envoltório? Porque durante o processo de reprodução do HIV, ele, ao sair da célula, leva consigo um pedaço. Vamos usar essa expressão para ficar mais fácil a compreensão. Mas ele leva um fragmento da membrana plasmática. De qual membrana plasmática? Da célula parasitada, que são os linfócitos CD4, responsáveis aí pelo processo imunológico do organismo. Então, caso caia lá no Enem, gente, numa contextualização relacionada à composição química da membrana plasmática, que vai compor o envoltório viral, raciocinem.
Se o vírus, quando sai da célula, leva um pedaço da membrana, não há o que pensar muito, né, aluno nota 10? Não há o que pensar muito, né, meu aluno? É imaginar que aquele envoltório é constituído pelos mesmos componentes da membrana plasmática, tá? Uma dupla camada de fosfolipídios, onde nós teremos proteínas encravadas sobre elas. E aí, né, também é importante falar a respeito das espículas, né? As espículas tão falada, tão famosa também, que nós encontramos no SARS-CoV-2, coronavírus, que é as proteínas, que são as proteínas denominadas de proteínas S, né? Que é a simbologia relacionada aí à proteína, chamada, na verdade, de proteína spike. Então vamos lá. Composição química do vírus, material genético. Envolvendo material genético, nós temos uma cápsula de proteína denominada de capsídeo. Alguns vírus, esse capsídeo ou a estrutura viral, ela é envolvida por um envoltório, né, lipídico, e também, em alguns casos, iremos encontrar aí a presença dessas espículas que vão favorecer o processo de entrada ou processo de saída, e às vezes os dois, do vírus no interior da célula. Mentalize, tá, gente? Mentalize que daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão proteica, tá? Quando nós vamos falar aqui de RNA, vírus RNA positivo, vírus RNA negativo, e é necessário que você faça uma apologia, que você volte o seu raciocínio para a questão da importância da proteína presente no vírus. Bom, uma outra característica dos vírus, né, que para falar nesse próximo slide é muito interessante eu destacar o processo conhecido como especificidade. O que é a especificidade viral? Capacidade em que determinados vírus têm de atacar, capacidade em que determinados vírus têm de atingir apenas determinadas células. Então daí esse palavrão, né, gente? Especificidade, tá? Para cada vírus existe um tipo de célula. Se bem que alguns fatos relacionados aí à mutação possibilita que um determinado vírus ataque aí outras células. Mas, de um modo em geral, o funcionamento, a questão, né, de parasitar uma célula funciona por meio dessa especificidade. Aí vamos lá. Professor, o que poderia, né? Você se pergunte aí, que mágica é essa, o vírus atacar apenas células específicas? Eu acho interessante quando o aluno olha para mim e diz assim, professor, eu já sei, é porque Deus quis. Nem sempre, né, gente? Claro que Deus sempre quer as coisas que acontecem hoje, tá? Elas têm as questões divinas, mas vamos deixar isso aí também para um outro momento. A ciência, a biologia, mais especificamente a evolução dos organismos, defende a ideia de que os vírus nada mais são que materiais genéticos que, ao longo de seu processo evolutivo, teve uma frustração ao finalizar esse processo de evolução. Por que teve essa frustração? Porque esse material genético não evoluiu o suficiente para originar uma célula. Mas ele tem uma afinidade, ele tem uma semelhança muito grande com aquele material genético evolutivamente bem sucedido e que se transformou numa célula. Então perceba que há uma semelhança química, haja vista, né? A semelhança química de um RNA que se transformou em vírus, na verdade, a semelhança química de um material genético que se transformou em vírus está muito associado ao material genético daquela outra estrutura, né, que se transformou em uma célula. Então, eles ficam à mercê um do outro, digamos assim. A partir do momento em que aquele vírus com material genético primitivo que encontra o seu parceiro, o seu ancestral, digamos assim, em forma de célula, ele diz, opa, lhe achei, tá aqui você. E é o que ele precisa para poder ter essa afinidade, é o que o vírus precisa para se encaixar ou ser fagocitado ou realizar o processo de injeção do material genético, né? Porque são as três formas de contágio do vírus em uma célula: injeção, fusão ou a endocitose.
onde a célula vai adquirir o material genético viral e dali vai continuar o ciclo viral, fazendo com que aquele vírus seja formado em seu interior, né? Para vocês procurarem entender mais esse processo evolutivo, eu recomendo, aluno, que quando vocês pegarem um livro de biologia ou a oportunidade que vocês tiverem, leiam a teoria do mundo do RNA, tá? Esse mundo do RNA, ele defende, inclusive, que a primeira molécula orgânica viva, né, importante para os seres vivos, esteja ligada a uma molécula de RNA, até porque algumas propriedades químicas favorecem a isso aí, principalmente a ribosima, né, que é uma enzima que, associado ao RNA, é capaz de multiplicá-lo, é capaz de originar uma outra molécula de RNA. Para quem pensa que enzima é só proteína, presta atenção, se liga nessa enzima aí, tá, gente? E a partir daí, né, onde essas enzimas foram multiplicando, foram originando novas moléculas de RNA, provavelmente, não, certamente mutações foram acontecendo e os vírus eles foram se tornando cada vez mais capacitados ao seu processo de transmissão, ao seu processo de reprodução e também ao seu processo de especificidade com a célula hospedeira. Outro detalhe, né, outro critério, outro fato importante também a respeito da evolução do RNA é que no nucleotídeo do DNA, né, o que é que temos no nucleotídeo do RNA? Nós temos a base nitrogenada, nós temos o fosfato e nós temos também a pentose. Para dar ainda mais ênfase a esse processo, né, da teoria do mundo do RNA, gente, a pentose que está presente no RNA é a mesma pentose que vai ser utilizado na produção da molécula de ATP. Então, aluno, estamos encerrando essa primeira parte de nossa aula, desse primeiro ciclo de nossa revisão, e dentro de instantes voltaremos para trabalharmos a classificação dos vírus sobre a sua forma de reprodução. Um abraço e já já voltaremos. Estamos de volta, né? Dessa vez nós iremos trabalhar a questão de classificação do vírus, vamos entender, né, basicamente como é que funciona principalmente o vírus classificado como vírus do tipo RNA. Vamos saber como é que esse vírus RNA ele pode ser chamado de positivo, quimicamente falando, né, como é que a gente pode diferenciar um do outro. Vamos lá. As peculiaridades virais, né, elas chamam a nossa atenção, como eu acabei no bloco anterior falando sobre o HIV. A sua dinamicidade, ela é gigantesca, né? Um dos fatores é exatamente a enzima transcriptase reversa. Mas um outro fator que eu não costumo dizer que isso cai ou não cai no Enem, não sou eu que elaboro o Enem, né? Então, seria muita irresponsabilidade de minha parte dizer o que cai e o que não cai no Enem. Mas eu estou apostando muitas minhas fichas, tá, nessa questão viral, porque nós estamos terminando a pandemia, né? E o vírus, a questão vírus tá muito à tona. Então vamos lá. Para classificar um vírus, principalmente o vírus do tipo RNA, como mostra aí a imagem, eu vou classificá-lo como vírus RNA de cadeia positiva, né? E vírus de cadeia RNA do tipo negativa. Para você entender melhor os porquês do que nós vamos ver aqui agora, eu quero deixar bem claro, gente, que o RNA negativo, preste atenção, que o RNA negativo ele não consegue ser interpretado, digamos assim, ele não consegue utilizar o seu molde de RNA para a síntese de proteína.
certo? Então, entendamos o seguinte, eu tenho duas cadeias de RNA positivo e negativo, onde um deles, os ribossomos, não conseguem interpretá-lo, não conseguem traduzi-lo. Né? E como mostra aí na imagem, no esquema de síntese proteica, o RNA negativo, ele não consegue passar por um processo de tradução ao ponto de originar a proteína. Ah, professor, e para que proteína? Para que a cápsula viral seja formada. Para que o capsídeo seja originado e vá lá envolver o seu material genético. No caso, o material genético do vírus. Que, como estamos falando em questão aqui, o vírus do tipo RNA. Então, o vírus, né, do RNA negativo, ele tem que adotar alguma estratégia para poder terminar o ciclo reprodutivo, né? Ele só com RNA ele não vai reproduzir. E o pior, o RNA sendo negativo, ele não vai sair do canto. Então vamos imaginar aqui, alunos, um segmento de RNA. E nesse segmento de RNA, eu tenho aqui as seguintes bases nitrogenadas. Eu vou pegar aqui a adenina, né? Vou pegar aqui a timina. Opa, professor, acredito que você deva estar perguntando. Professor, isso aí está errado, né? Timina, ela não faz parte, ela não é uma base nitrogenada. A base nitrogenada timina, o seu nucleotídeo não está presente no RNA. O que é que nós temos ao invés de timina? Acredito que você já tenha respondido em casa, né? É a uracila. Nós temos, dando continuidade aqui ao meu segmento, eu tenho aqui também a base nitrogenada, uma outra uracila. Vou ter aqui uma base nitrogenada, citosina, uma base nitrogenada, guanina, uma base nitrogenada, adenina. Professor, de onde você está tirando essa sequência de bases nitrogenadas? Da minha imaginação. É apenas um exemplo para que a gente possa entender de forma mais pertinente, né, como é essa questão de RNA positivo e RNA negativo. Pois bem, então vamos imaginar que este aqui seja um vírus de RNA negativo, né? E esse RNA negativo, ele foi inserido no interior da célula. Eu não vou fazer o desenho da célula aqui, mas vocês imaginem que esse segmento de RNA está dentro da célula. Ah, professor, mas peraí, eu não estou entendendo como é que ele vai se reproduzir, né? Se os ribossomos não conseguem entender, não conseguem interpretar o que está aí nesse segmento. Aí, gente, entra a hora, tá, de um novo segmento de RNA ser formado, tá? Um novo segmento de RNA, ele vai ter que ser formado. Vamos imaginar que eu tenha aqui embaixo, ó, um novo segmento de RNA. E para esse segmento de RNA ele ser formado, se faz necessário que as bases nitrogenadas, né, se complementem, se completem. Então, para a base nitrogenada adenina, né, gente, se a gente estiver falando aí o processo de transcrição, seria aquela regrinha, né? Não sei se é da época de vocês, mas da minha é, que nós chamamos de Aguinaldo Timóteo. Para cada Aguinaldo nós tínhamos um Timóteo. E para cada Gal nós teríamos um Costa, né? Aí o pazinho de Aguinaldo relacionado à adenina com Timóteo associado à timina, né? A citosina associada à guanina, que forma também o par Gal-Costa. Mas estamos nos referindo à molécula de RNA, onde não tem a presença da timina, como eu já falei anteriormente. Então, essa primeira base nitrogenada, para ela ser transcrita, tá? Para ser completada para a adenina, nós teremos uma base nitrogenada que vai ser a uracila. Para essa uracila, tá, gente? Nós teremos a base nitrogenada que será a adenina. E assim sucessivamente. Adenina, novamente aqui, ó,
porque eu estou copiando a uracila. A citosina, aqui seria a guanina. A guanina, aqui seria a citosina. Para a adenina, seria novamente a uracila. Para a guanina, seria a citosina. A adenina, uracila. E citosina seria novamente a molécula, né, o nucleotídeo com a molécula, com a base nitrogenada guanina. Agora a gente vai voltar um pouquinho, né, a gente vai procurar entender um pouquinho. Quando nós estudamos física, lá em eletricidade, nós temos dois polos. Quais são esses dois polos da eletricidade, gente? Quais são os polos que vão fazer com que haja, né, uma locomoção ordenada de elétrons, que nós chamamos de corrente elétrica? Para que haja o processo de diferença de potencial, é necessária a presença de dois polos. Quais são os dois polos que nós vimos lá na física? Um polo positivo e o polo negativo. Eles são iguais? Não são. A carga de um não é igual à carga do outro. Então, o que é que eles são lá na física? São exatamente opostos. Aqui também nós temos dois RNAs que são exatamente opostos. Nada mais justo se esse aqui acima, tá, gente? Ele foi chamado de RNA negativo, esse aqui abaixo será denominado de RNA, botar aqui positivo. Bom, gente, então, né, como eu tenho uma molécula de RNA, chamada de RNA genômico, né, e esse segmento de RNA originou um RNA complementar, oposto a ele, então nós chamamos aí de RNA positivo. Pronto, André. Agora eu entendi tudo. Terminou o processo de reprodução viral, né? Não. Não, aluno, terminou não. Lembrem-se que qual é o objetivo dessa molécula genética aí? Originar novos vírus. Tá? E qual é, né? Qual é a composição química dos vírus? Originar composto principalmente de proteína e RNA. Então, depois que o RNA ele foi produzido, né, o RNA positivo, o que é que nós teremos de agora em diante? Teremos que esse RNA vai passar por um processo de tradução, né, onde serão formadas, né, moléculas de proteína. Então, agora o que é que eu já tenho? Eu tenho a molécula de RNA, eu tenho a molécula de proteína, que ao se unir com a molécula de RNA, vai formar uma nova estrutura viral. Tá? Então, essa molécula de proteína, né, ela é proveniente exatamente do RNA positivo. Lembrem-se, tá? RNA negativo, ele não pode ser sintetizado, os ribossomos não conseguem reconhecê-lo, tá? Aqui ao lado, na imagem, nós temos um processo, né, que é bem interessante também que vocês não deixem passar, né, não deixem de observar, que é a dinâmica que acontece com a molécula de DNA, tá? Basicamente o que nós acabamos de ver é o finalzinho da dinâmica do DNA, onde nós teremos a molécula de DNA que vai passar por um processo de duplicação, né? Nessa duplicação pode acontecer algumas mutações que serão temas das próximas aulas. Essas mutações elas podem ser gênicas ou cromossômicas, né? Após esse processo de duplicação vai ocorrer um processo de transcrição, né? Essa transcrição é o momento em que a molécula de RNA vai ser formada. Aí é onde a gente entra com a classificação do RNA. Inclusive, né, podemos também associar essa molécula de RNA que está sendo produzida a partir da molécula de DNA com o que nós acabamos de ver agora. Porque esse RNA que foi formado durante o processo
de transcrição a partir da molécula de DNA, ele é chamado, gente, de RNA mensageiro, né? O que seria o RNA mensageiro? O próprio nome está dizendo, tá? O próprio nome está dizendo. É que o RNA mensageiro, ele vai ser o portador da mensagem para a síntese proteica. E é exatamente isso que acontece, tá? Com os vírus classificados como vírus RNA positivo. Ah, professor, mas por que só o RNA positivo é chamado de RNA associado a RNA mensageiro? Meu amigo, é porque o RNA negativo, ele não consegue, vou dizer de novo, ele não consegue ser interpretado pelos ribossomos. Ah, professor, então o RNA positivo consegue? Exatamente isso que faz o RNA positivo do vírus, né, vírus classificado como RNA positivo, ser também classificado como RNA mensageiro. O processo é praticamente o mesmo, só que, nesse caso, o que é que teremos? Teremos o RNA positivo, né? Onde esse RNA positivo, ele precisa ser duplicado, ele precisa sintetizar proteína, mas antes dele ser duplicado, ou antes mesmo de sintetizar proteína, ele vai ter que ser formado um RNA mensageiro. Ah, professor, peraí. Quer dizer que nos dois formam RNA mensageiro? Não. Esse RNA que vai ser formado a partir do RNA positivo, ele vai ser um RNA negativo. Tá, gente? Presta atenção. Eu tenho RNA positivo que precisa originar outros segmentos de RNA positivos e novas moléculas de proteínas. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que também arrumar um complemento, que seria o RNA negativo. Ah, mas André, você não acabou de dizer que o RNA negativo ele não pode ser sintetizado, ele não pode ser metabolizado? Então, o RNA negativo, depois de formado, ele vai formar, vai haver duas possibilidades de acontecer com esse RNA negativo. Ou ele vai originar novos RNAs positivos, ou ele vai entrar no processo de síntese proteica, tá? Então, para a gente finalizar esse processo, eu tenho RNA positivo, que vai originar o RNA negativo. Esse RNA negativo vai originar moléculas de RNAs positivo, que essas moléculas de RNA positivo serão exatamente utilizadas como RNA mensageiro para a síntese de proteínas. Aí volta, né? Se eu tenho a síntese de proteína em andamento, se eu tenho moléculas de proteínas sendo formadas, moléculas de proteínas sendo conectadas no processo em que ocorre o metabolismo, e eu tenho também moléculas de RNAs positivos disponíveis no interior da célula, é um casamento perfeito para a origem de novos vírus, tá? Então, gente, raciocina. RNA negativo não pode originar proteína. Daí origina o RNA positivo do mesmo vírus, tá? Esse vírus é RNA negativo. Vírus RNA positivo, ele vai ser o RNA mensageiro, mas antes de ele ser o RNA mensageiro, ele vai ter que originar um RNA negativo. Aquele RNA negativo, quando originar um novo RNA positivo, aí vão haver dois caminhos, tá? Ou vai ter o RNA positivo, ou vai ser interpretado para a síntese de proteína. E são exatamente esses dois componentes que o vírus vai necessitar para ser formado. A partir daí, a célula já está totalmente comprometida. Porque o próximo passo, né, é o vírus sair do interior da célula, causando-lhe total destruição, onde novas células serão novamente atacadas. Professor, e qual é a forma que nós temos de evitar novos contágios? São duas. A imunização natural, né? Que ela depende de muitos fatores, ela é mais, digamos assim, delicada. A imunização natural, digamos que ela seja mais lenta,
e bem mais comprometedora, dependendo do grau de letalidade viral, ou ela pode ser uma imunização artificial por meio das vacinas. Se bem que, durante o processo de imunização natural, né, para alguns casos existe um auxílio, né, do que nós chamamos de antídoto, que seriam aí o soro, que já contém o anticorpo, que já contém a substância que vai combater o vírus. Chamamos lá, né, de imunização passiva. Ou a que estimula, né, o organismo a produzir anticorpos, que são as que nós chamamos de vacinas, né, que podem ser originadas ou por vírus, micro-organismos, de um modo em geral, atenuados, né, onde ele diminui o seu poder reprodutivo, ou pode ser por vírus inativos, onde os vírus serão totalmente destruídos e depois inseridos no interior do organismo. É o que acontece principalmente com a vacina contra o influenza, né? O vírus ele é inserido no interior de ovos, logo em seguida aquele vírus ele se reproduz, é retirado, fragmentado, destruído e depois inserido no organismo humano. Onde ali, por ele ser inativo, né, gente, o nome já está dizendo, ele não vai trazer qualquer mal à saúde humana. Até porque ele passa por longos períodos de testes. Temos também, principalmente a Pfizer, né, agora no Corona, esses dois métodos anteriores são os métodos mais tradicionais, mas existe, né, uma nova versão para a vacina que está relacionado à questão de não utilizar o vírus propriamente dito, né, de não se expor ao vírus propriamente dito, nem a capacidade de atenuá-lo, tampouco a capacidade de destruí-lo. Onde, nesse caso, será utilizado o material genético do vírus para que ele sim venha estimular a produção da partícula viral e, nesse momento, sensibilizar o organismo à produção de anticorpos, né? Tanto é que o seu grau de eficácia é bem superior, né, à questão dos métodos tradicionais da produção de vacina. Em uma nova oportunidade, nós poderemos falar de uma forma mais detalhada sobre a questão da imunização ativa, principalmente, e espero vocês para que logo tenhamos um novo encontro e que eu possa estar transmitindo outras informações, outras dicas, outros pontos bastante relevantes e importantes para o seu processo de realização de seu exame. Até mais e tenha um sucesso durante a sua prova. Revisando, né, o que nós acabamos de ver, relacionados, né, a termos importantes como pandemia, endemia e epidemias, né? É importante também, né, que você reforce, tá, na sua mente a composição química viral, né? E nesse processo de composição química viral, é interessante também que você revise, né, que você relembre o que nós falamos, que pode também estar associado aí, vai estar associado aí às suas características, principalmente à especificidade viral. Peço para que vocês também deem uma revisada na questão da evolução dos vírus, porque vai casar, né? Vai trazer o seu raciocínio para justificar a especificidade viral e você não mais esquecer. Quando a gente fala no processo de reprodução do vírus, é crucial que você se apegue aos detalhes da síntese de proteína, porque a máquina celular será explorada, tá? E nessa exploração do maquinário celular, ela será enganada, porque ao invés de ela trabalhar para si, ela vai trabalhar para o vírus. E esse trabalho, entendam, por favor, como reações químicas. Entendam, por favor, como metabolismo celular, que foi totalmente parasitado
que foi totalmente dominado pela estrutura viral. Então, essa foi a revisão do que nós acabamos de falar relacionado a vírus, né? Se atentem também às questões de classificação viral que nós acabamos de ver, principalmente relacionada ao vírus do tipo RNA, RNA positivo e RNA negativo. Estou aqui cuidando da minha plantinha porque enquanto eu estudava biologia, fiz todas as minhas anotações para me dar bem nessa prova, mas também para trazer o meu conhecimento para a vida, se assim for preciso, né? E tem uma outra matéria que a gente precisa levar para a nossa vida, que é a matemática. Matemática está com a gente em todo lugar. E o professor Bruno está nos aguardando para nos auxiliar nessa aula de matemática, ok? E em seguida ele vai dar ótimas dicas para nos ajudar nessa prova do Enem. Então, vamos lá curtir a aula. Curtir a aula, por que não? Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula do Nota 10. E hoje a gente vai ter uma aula da disciplina que é uma das mais importantes e aquela que é mais temida no Enem, que é a disciplina de matemática. Por um lado, vocês reconhecem que a disciplina é importante, mas por outro, às vezes falta o estímulo, não é? A compreensão de entender a dificuldade da disciplina de matemática. Eu me chamo Bruno Barbalho, então hoje, nesse programa de aulas de matemática, a gente vai procurar o quê? Desmistificar a matemática. Vamos ver o quanto ela consegue ser fácil e compreensível para vocês, estudantes. Tranquilo? E hoje nós vamos ter a aula de análise combinatória. A análise combinatória ela vai ser um dos conteúdos mais importantes aí para o Enem. A gente vai ter aí uma quantidade razoável de questões envolvendo aí problemas deste conteúdo. E aqui a gente vai ter uma série de discussões desmistificando esse conteúdo aqui de análise combinatória. Então vamos lá, ó. Inicialmente, vamos ver o que é que seria a análise combinatória. A própria palavra já fala que a gente vai o quê? Analisar combinações, analisar agrupamentos. Esse tipo de questão vai ser uma questão que ela não vai ter um cálculo complexo, um cálculo algébrico muito grande, multiplicações, somas, fórmulas em si. Aí a gente vai ter problemas que a gente vai ter que interpretar algumas situações, certo? E uma situação bastante comum no cotidiano, que a gente pode comentar envolvendo a análise combinatória, vai ser o estudo das placas de automóveis, certo? Porque, vamos aqui, ó, algumas vezes contar pode ser complicado. A análise combinatória ela vai trabalhar problemas de contagem. Mas como assim? Se eu perguntasse hoje para você, quantas placas de automóveis nós temos como possíveis no Brasil? Placas de automóveis diferentes. Hoje em dia a gente sabe que as placas de automóveis ela vai ter aí no caso 4 letras e 3 algarismos. E anteriormente ela tinha o quê? Ela teria 3 letras e 4 algarismos. Por que teve essa mudança? Vamos aprender então hoje, na aula de hoje, problemas como esse, certo? Um outro segmento seria, por exemplo, você criando uma senha, né? Você está na rede social, você vai criar uma senha para o banco e aí você vai colocando a sua senha somente em números. Aí ele fala, a senha aqui ela está fácil, quando você usa somente números. Você começa a trabalhar com números e letras, senha média. Você trabalha com números, letras, maiúsculas e minúsculas. A senha começa a ficar difícil. E aí trabalha com números, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Por que a gente vai aumentando o número, no caso, o nível da dificuldade da senha? Porque você vai aumentar o número de possibilidades de senhas. Então vai ser mais difícil uma pessoa, por exemplo, descobrir a sua senha. Você trabalhando com números, letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais. Então na aula de hoje vamos aprender a dizer quais seriam essas possibilidades. Qual é o número de possibilidades que eu vou ter trabalhando em problemas como esse, certo? Então vamos trabalhar aqui um problema inicial. Aqui a gente vai ver uma situação que eu vou ter o princípio fundamental da contagem. É o primeiro tópico que a gente vai trabalhar de análise combinatória, certo? E a pergunta inicial é a seguinte, ó. De quantos modos podemos ir de A a C passando em B? Vamos imaginar que eu tenho aqui 3 cidades, certo? Você vai ter aqui, por exemplo, Mossoró, Açu e Natal. Mossoró A,
Açu B, Natal C, certo? E eu pergunto de quantas maneiras eu posso ir de Mossoró a Natal passando por Açu. Aqui eu estou colocando alguns caminhos possíveis, certo? Digamos que de Mossoró, vamos aqui na tela, ó. Digamos aqui de Mossoró a Açu, você tenha dois caminhos. Então você vai trabalhar aqui, ó, de Mossoró a Açu, você vai ter esse caminho, caminho 1, possível, e você vai ter aqui o caminho 2, possível. Se você escolher o caminho 1 para ir, no caso, a Sul, você vai ter 3 caminhos para ir a Natal. Então você vai ter aqui, ó, caminho 1, caminho 2 e o caminho 3. Se eu escolher o segundo caminho para ir, no caso, a Sul, você vai ter agora 3 caminhos para Natal. Então, mesma coisa, caminho 1, caminho 2 e caminho 3. Esse diagrama que eu fiz aqui, essa espécie de esboço de possibilidades, a gente chama na análise combinatória de diagrama de árvores. A gente vai imaginar como se aqui eu tivesse galhos de árvore, certo? E aqui, como é que eu vou saber as minhas possibilidades? Você vai apenas contar os galhos da árvore. Como assim? O final dele, certo? Aqui eu vou ter, então, ó, quais seriam as possibilidades? Eu tenho caminho 1, caminho 1. Eu tenho outra possibilidade. Escolher o caminho 1 e o caminho 2. Escolher o caminho 1, caminho 3. Ou eu posso escolher o caminho 2, caminho 1, caminho 2, caminho 2, caminho 2 e caminho 3. Então aqui eu tenho todas as possibilidades explícitas, né? Desenhadas aqui no diagrama da árvore. Então ao todo eu tenho quantas possibilidades? Contando no final dos galhos, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai ter aqui ao todo 6 possibilidades. É claro que isso aqui fica complexo quando você tem uma maior quantidade de possibilidades ou de caminhos. Por exemplo, se eu aumentasse aí mais uma cidade e colocasse 4 caminhos, perceba que seria totalmente inviável você fazer o quê? O diagrama da árvore. E aí é onde entra a nossa definição do princípio fundamental da contagem. O que é que ele vai falar? Ele diz o seguinte, ó, se um evento A ele tem X possibilidades distintas de ocorrer, de acontecer, e o evento B ele tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrerem A e B simultaneamente é o quê? X vezes Y. Ou seja, vai ser o produto das possibilidades. A análise combinatória, ela não está preocupada em a gente saber quais são as possibilidades. Por exemplo, saber caminho 1, caminho 1, caminho 1, caminho 2, essas possibilidades desenhadas. Não, eu quero saber qual é o total de possibilidades, ou seja, de quantos modos eu posso fazer esse percurso aí, tendo essas possibilidades. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Identificar o evento A e o evento B. Vamos pegar aqui o evento A. O evento A, nesse caso, foi o quê? Foi, no caso, o percurso de A até B, certo? Eu tinha quantas possibilidades? Eu tinha aqui, no caso, 2 possibilidades. Então, ó, identifiquei aqui o primeiro evento. Eu vou trabalhar aqui, ó, 2 possibilidades. Vamos trabalhar aqui agora o evento B. O evento B seria o quê? O caminho de B até C. Para esse evento, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3 possibilidades. Então, ó, pelo princípio fundamental da contagem, eu vejo o quê? Eu vejo o produto das possibilidades, se elas tiverem que acontecer o quê? Simultaneamente. Então, você vai ter aqui 2 vezes 3, ao final você tem aqui, no caso, 6 possibilidades, certo? Então, aqui, ó, eu não estou preocupado, mais uma vez, em desenhar no diagrama de árvores, explicitar as possibilidades, e sim saber o total de possibilidades. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Vamos fazer então aqui mais alguns exemplos. Vamos aqui, ó. Primeiro exemplo aqui desse slide, você vai ter aqui, ó, dispondo de 2 pratos principais e 4 sobremesas, quantas refeições, de quantos modos, né, eu posso fazer uma refeição aí com esse prato e com essa sobremesa, certo? Vamos aqui, quais são aqui os eventos? Vamos identificar o evento. O primeiro evento aqui seria o quê? O prato principal. Eu tenho quantas possibilidades para o prato principal? Tenho aqui, no caso, 2 possibilidades. Segundo evento, eu escolhi aqui, no caso, uma sobremesa. Tenho quantas possibilidades para esse evento? 4 possibilidades, né? Então, ó, pelo princípio fundamental da contagem, se eu quero que isso aconteça simultaneamente, você vai ter o produto das possibilidades, ou seja, 2 vezes 4,
8 possibilidades. Então eu não preciso saber aqui quais são elas de forma explícita, né? Cada caso. Por exemplo, eu posso fazer o prato 1, sobremesa 1, prato 1, sobremesa 2, prato 1, sobremesa 3 e assim por diante. Não preciso. O que eu preciso é do total de possibilidades que eu posso fazer aí, no caso, escolhendo um prato principal e uma sobremesa. Até então a gente trabalhou problemas em que as possibilidades, elas são bem explícitas, né? Por exemplo, tinha 2 caminhos, tinha 3 caminhos em relação ao primeiro exemplo. Aqui, 2 pratos principais, 4 sobremesas, mas nem todo problema ele vai ter, no caso, essas possibilidades explícitas, certo? Então vamos ver aqui um problema que eu vou ter que analisar bem quais seriam essas possibilidades. Aqui a questão fala o seguinte, ó. Quantos são os números naturais de 3 algarismos? Vamos aqui, ó. Eu quero os números naturais de 3 algarismos. Então, vou colocar aqui 3 tracinhos, certo? A gente vai trabalhar sempre analisando os eventos através dos tracinhos. Então, cada traço vai ser, no caso, um evento. Primeira coisa, eu tenho quantos algarismos na matemática? E quais são eles? Ó, os algarismos na matemática, a gente vai ter aí 10. Quais seriam eles? Eu vou ter aqui o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, tenho essas possibilidades de algarismos na matemática. Agora, vamos analisar aqui o primeiro tracinho, que é o grupo das centenas, né? Eu tenho quantas possibilidades de números para colocar aqui no primeiro tracinho? Alguém poderia falar 10 possibilidades, né? Mas, na verdade, a gente vai ter 9 possibilidades. Vamos lá, por que aqui, professor? A questão é o seguinte, você quer os números naturais de 3 algarismos. Perceba que você não vai ter, se você colocar 10 possibilidades, é como se você falasse que poderia ser colocado aqui o número 0. Mas, por exemplo, quando você escreve aqui o número 0,23 ou 0,24, você não tem um número de 3 algarismos, um número natural, você tem um número de 2 algarismos. Então, aqui em cima, no primeiro tracinho, eu tenho 9 possibilidades, que é do número 1 até o número 9, certo? Perceba que aqui em cima, na verdade, não é o número 9. Fala sobre o número de possibilidades. Então, você tem 9 possibilidades. Você pode ter números que comecem com 1, por exemplo, 102. Número que comece com o número 2, 223. Com 3, com 4, com 5. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. Não que eu coloque os 9 números ao mesmo tempo, certo? Vamos analisar aqui, ó, segundo tracinho. Agora eu tenho quantas possibilidades? Agora sim, eu vou ter 10 possibilidades. Eu vou ter a oportunidade de colocar agora o número 0. Como já falei, o número 102. Então, 0 no segundo aí. Então, você vai ter aqui, ó, de 0 até o número 9. Terceiro tracinho, você vai ter o quê? 10 possibilidades. Também de 0 até o número 9. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter o quê? Eu vou ter o produto das possibilidades, dando aqui 900 números naturais. Certo, pessoal? Vamos aqui refletir, então, novamente. Você tem aí, primeiro, 3 algarismos. Então, 3 tracinhos. Você vai analisar para cada tracinho as possibilidades, certo? Como aqui ele tinha que ter um número natural de 3 algarismos, você não vai ter o número 0 no primeiro tracinho. Então, 9 possibilidades. Depois disso, você vai ter todos os números possíveis. Perceba que aqui eu não faço uma subtração nas possibilidades, porque aqui eu posso ter números repetidos. Por exemplo, posso ter o número 222, 333. Então, aqui você vai ter essa possibilidade de repetição dos números, certo? Uma coisa diferente aqui da questão 3. Vamos aqui, então, na questão 3, fixar mais esse tipo de problema, certo? Questão 3 fala o seguinte, ó. Dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos? Então, aqui, ó, vamos lá. Você quer 4 algarismos, então 4 tracinhos. Aqui você vai ter uma restrição, certo? Como assim uma restrição? Ele quer que o número seja um número natural par, certo? Então, vamos colocar aqui os números que eu tenho disponíveis. Fazer um círculozinho aqui, ó. Tem o número 3, tem o número 6, 7, 8, 9, certo? E aí,
quando eu tenho uma restrição em algum problema, vou começar sempre por ela. Então aqui, ó, último tracinho, para um número ser par, o que tem que acontecer? O último número, o último algarismo tem que ser um número par. Então, para o último tracinho, eu tenho quantas possibilidades? Ó, dos números aqui que eu tenho 2 números pares. Então aqui, ó, tenho 2 possibilidades, porque pode ser aqui nesse caso, pode ser aqui nesse caso o número 6 ou pode ser aqui o número 8, certo? Então aqui eu estou supondo que eu vou colocar ou o número 6 ou o número 8. Digamos que eu coloquei aqui o número 6, vou cortar ele aqui, ó. Por que eu vou cortar aqui o número 6? Porque nesse caso, você tem algarismos distintos. Então, se eu tenho um algarismo distinto e eu utilizei o número 6 ali, você não tem mais ele disponível para outro espaço. Então aqui, ó, cortei o número 6, vamos voltar agora lá para o início. Depois que você trabalha a restrição, você volta lá para o primeiro tracinho. Então, eu tenho quantas possibilidades agora para o primeiro tracinho? Você já utilizou o número, restaram quantos? Restaram 4. Então, você vai ter aqui, ó, 4 possibilidades, certo? Digamos que eu usei aqui o número 3, vou cortar ele. Para o segundo tracinho, restaram quantas possibilidades? 3. Digamos que eu usei o número 8. Agora, restaram quantas possibilidades? 2 possibilidades. Então, aqui, ó, pelo princípio fundamental da contagem, você vai ter aqui o produto das possibilidades. Então, aqui, ó, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48 possibilidades. Então, aqui, nesse caso, pessoal, diferente do caso anterior, você tem que fazer uma subtração em cada tracinho. Porque você vai estar utilizando um elemento e como ele tem que ser distinto, você vai ter o quê? Você vai ter que eliminar ele para não utilizar no próximo tracinho possível. No exemplo anterior, como eu falei, números naturais de 3 algarismos e não falei que tinha que ser distinto, ou seja, diferente, então você assume que pode haver o quê? Repetições. Então, nesse caso aqui, não poderia haver repetição e por isso você vai fazendo a eliminação nas possibilidades, certo? Trabalhando sempre o quê? Trabalhando sempre a restrição. Restrição aqui era ser um número par. Depois que eu olhei essa restrição, você vai para os outros tracinhos, trabalhando as outras possibilidades. Tranquilo? Vamos trabalhar aqui, então, outros exemplos. Pessoal, a análise combinatória, ela vai ter aí, no caso, problemas variados. Perceba que aqui eu estou trabalhando multiplicações. Então, aqui eu tenho que fazer o maior número de problemas para a gente ver como a gente vai ter esse tipo de questão caindo no Enem, em diversas situações. Então, vamos analisar aqui várias situações trabalhando esse princípio multiplicativo, certo? Então, vamos aqui na questão 4. Ó. Questão 4 fala o seguinte: se 2 listras adjacentes que estão lado a lado não podem ter a mesma cor e são disponíveis as cores azul, vermelho e preto, quantas são as possibilidades de pintar, no caso, essa bandeira? Vamos aqui, ó. Esse tipo de questão já caiu no Enem. Não é aquela questão que costuma cair mais no Enem, certo? Então vamos ver aqui pelo menos um problema como esse. Primeira coisa, você vai analisar aqui as possibilidades. Vamos analisar aqui, ó, cada listra então, certo? Para a primeira listra, você tem quantas possibilidades de cores? 3, não é? Pode pintar de azul, vermelho ou preto. Vamos aqui colocar ela sendo pintada de vermelho. Então, 3 possibilidades. Vamos lá. Segunda listra, você vai ter qual possibilidade agora? Quantas possibilidades? Você vai ter 2 possibilidades. Por quê? Não pode pintar agora de vermelho. Então, posso pintar de vermelho, de azul ou preto, né? Digamos que eu pinte aqui de azul. Então, tem aqui, no caso, 2 possibilidades. Vamos aqui agora para a terceira listra, certo? Quantas possibilidades eu vou ter aqui para a terceira listra? 2 possibilidades novamente. Por quê? Perceba que aqui eu não posso pintar de azul, mas o vermelho ele já entra na questão, né? Então eu posso pintar aqui de vermelho ou preto. Então, ó, digamos que eu pinte aqui então de vermelho. Então, novamente, 2 possibilidades. Indo aí para o último tracinho, agora você vai ter o quê? Também, novamente, 2 possibilidades, porque você não pode pintar de vermelho, mas agora pode pintar de azul ou preto. Então, vamos colocar aqui, ó, pintando de preto, 2 possibilidades
para esse último tracinho aí, esse último espaço. Então aqui, pessoal, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou fazer o quê? O produto das possibilidades. Então eu vou ter aqui 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, 6, 12, 24 possibilidades, formas de pintar aqui, no caso, essa bandeira, certo? Então você vai analisando o quê? Espaço por espaço, certo? E aqui, no caso, você teria a questão de 2 listras que estão lado a lado não terem aí a mesma cor. Tranquilo aí, pessoal? Vamos aqui, então, para um último exemplo desse tipo de problema, certo? Desse tipo aqui de questão de princípio fundamental da contagem. Esse tipo de questão aqui é uma questão que eu já falei lá no início sobre placas de automóveis, né? Vamos aqui, ó. De 1990 até 2015, as placas de automóvel no Brasil tinham 3 letras seguidas por 4 algarismos. Quantas são as possibilidades de placas diferentes nesse sistema, considerando aí, no caso, o alfabeto com 26 letras? Normalmente o Enem ele vai comentar sobre a quantidade de letras que tem no alfabeto, certo? O algarismo, em alguns problemas, ele comenta, em outros não. Mas você vai saber aí, no caso, que são o quê? 10 algarismos de 0 a 9, certo? Vamos trabalhar aqui com os tracinhos mais uma vez, ó. Você vai ter, ó, 3 tracinhos para a quantidade de letras. E você vai ter aí, no caso, 4 tracinhos para a quantidade de algarismos, certo? Lembrando que, atualmente, nós temos o quê? 4 letras de 3 algarismos, certo? Mas, antigamente, você teria, no caso, 3 letras e 4 algarismos. Vamos trabalhar aí, no caso, como era a placa antiga e depois vamos trabalhar a placa como é atualmente e analisar aí a questão de saber quanto de placa nós temos a mais hoje em relação às quantidades de placas anteriores. Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, mais uma vez, questão deu 26 letras e a questão deu aí, no caso, a possibilidade de 10 algarismos, certo? Vamos aqui congelar aqui a tela e vamos resolver esse problema logo depois do intervalo, certo? Então aguardo vocês aí no próximo bloco. Então, pessoal, voltando aí do primeiro bloco, vamos trabalhar então o problema das placas de automóveis, certo? Recapitulando aqui, ó, nós temos 26 letras do alfabeto disponíveis e 10 algarismos. A placa antiga, certo? Estamos vendo aqui. Eu tenho o quê? 3 letras e 4 algarismos. Vamos trabalhar aqui as possibilidades, então, para cada tracinho. Vamos lá. Primeiro tracinho fala sobre letras. Então, ó, para o primeiro tracinho você tem, no caso, 26 possibilidades, que é o quê? De A até Z. Para o segundo tracinho, você vai ter quantas possibilidades? Vai ter também 26, né? Quem nunca viu uma placa aí com as letras A, 0000. Então aqui, ó, você vai ter o quê? Possibilidade de repetição, certo? Então você vai ter 26 letras possíveis para o segundo tracinho, também de A a Z, e 26 letras possíveis para o terceiro tracinho, também de A até Z. Algarismos, eu vou ter o quê? 10 possibilidades. Viu, pessoal? Nesse caso aqui, ó, o 0 ele entra, certo? Lá na questão anterior, que eu trabalhava de algarismos, números naturais, o 0 ele não iniciava porque você não tem número natural de 3 algarismos iniciando com 0. Só que aqui, no caso, placas, senhas, você tem essa possibilidade sim de iniciar com 0, certo? Então você coloca aí na contagem. Aqui você vai ter então também 10 possibilidades. Terceiro tracinho, 10. Quarto tracinho, 10 possibilidades. Então aqui, ó, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou fazer aqui a multiplicação das possibilidades. É claro que você perceba que é totalmente inviável o Enem ele pedir para você fazer o quê? A multiplicação de 26 vezes 26, 26. O que é que o Enem ele quer saber aqui? Ele não quer saber se você sabe multiplicar um número tão alto como esse. Ele quer saber se você sabe interpretar o problema. Então aqui a gente vai esboçar como ficaria essa multiplicação. Por exemplo, eu tenho 26 vezes 26 vezes 26. Ou seja, eu posso resumir e falar que eu tenho aqui no caso 26 ao cubo.
certo? Ou aqui, no caso, multiplicando, ó, você vai ter 10 vezes 10, 10, 10, ou seja, 10 elevado à quarta potência. Então, provavelmente no Enem, a resposta ela estaria assim, 26 ao cubo vezes 10 à quarta, certo? Então, você não vai estar preocupado em multiplicar. Então, uma facilidade aí a mais, né? Você vai ter que interpretar aqui, no caso, em relação aos tracinhos. Vamos aqui, então, ó. Essa aqui era a antiga, né? A placa antiga. Vamos ver em relação aqui agora a placa nova. Atualmente você vai ter o quê? 4 letras, né? Ó. 1, 2, 3. Aqui você tem 3 letras, aí vem um número, né? Depois você vai trabalhar letra e 2 números. Mas vamos trabalhar aqui mesmo separado, 4 letras e 3 números, certo? Por que a gente fez essa modificação em relação às placas de automóveis? Porque essa possibilidade ela vai aumentar o número de placas diferentes, certo? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, 4 letras atualmente, então você vai ter 26 possibilidades, 26, como a gente já viu aqui, ó. Pode repetir as letras. E aqui, 10 algarismos, 10 algarismos, 10 algarismos. Ou seja, você tem aqui 26 à quarta potência vezes 10 ao cubo, certo? Perceba que aqui, ó, anteriormente, você teria o quê? 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Quando eu quero saber o que uma coisa ela tem a mais que a outra, vou colocar aqui a tinta azul, ó, a gente é só dividir um pelo outro, certo? Então vamos imaginar aqui a nova placa sendo dividida pela antiga, certo? Perceba que aqui, ó, vamos para os tracinhos. Você vai cortar 26 com 26. Perceba que aqui, ó, 26 com 26, 26 com 26, 10 com 10, vamos cortando aqui. E você vai sobrar, em relação à placa nova, sobrou o quê? O número 26, né? Em relação à placa antiga, sobrou o quê? 10. Ou seja, você vai ter aqui 2,6 vezes a mais de placas novas em relação à antiga. Com apenas o quê? Uma mudança de letra, antes era número, né? E se tornou uma letra. Por que isso? De números, você tem o quê? 10 números possíveis. De letras, você tem o quê? 26 letras possíveis. Então, isso vai aumentar, ó, drasticamente, mais do que o dobro de placas, certo? Então, isso foi um estudo governamental, uma aplicação da matemática, certo? Trabalhando aí, nesse caso, o que eu tenho de novas placas em circulação, certo? Por que acontece isso? Você vai ter carros antigos fazendo uma reemplacação e cada vez mais você vai ter carros novos em circulação, você vai ter motos novas em circulação e você vai precisando de uma maior possibilidade de placas. Então, houve um estudo governamental vendo apenas essa mudança de número para letra, certo? E aí, nesse caso, o estudo foi feito para ver o quê? Novas possibilidades de placas. Então, veja aí o quanto é importante a matemática no cotidiano, certo? No nosso dia a dia em relação a esse estudo governamental que houve, certo? Beleza? A gente fez aqui alguns exemplos e agora nós vamos ver aqui a noção de fatorial de um número, certo? Vamos lá, nós já trabalhamos aqui a parte do princípio multiplicativo e vamos ver a noção do fatorial de um número. O que é que vai ser o fatorial de um número? Tem aqui uma definição, né? Fatorial de um número natural n, ele vai ser indicado por n, essa exclamação, né? Fatorial, para todo n maior do que 1, certo? Vamos supor aqui, pessoal, tem aqui questão da definição, mas não se assustem com isso. O que é que vai ser o fatorial de um número? Vamos relembrar aqui um problema que a gente trabalhou sobre os alunos escolherem assentos no auditório, certo? O primeiro aluno a gente viu o quê? Que ele teria aí, no caso, 7 possibilidades, certo? Para se sentar. O segundo aluno, 6 possibilidades. Terceiro, 5. Se eu tivesse um quarto aluno, eu teria aí, no caso, 4 possibilidades. Terceiro, 3 possibilidades. Depois, 2, 1. Você teria uma multiplicação que era mais ou menos o quê? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Em vários problemas da análise combinatória, eu tenho uma multiplicação de forma decressiva, como essa. Então, o fatorial de um número vai ser ele multiplicado de forma decressiva, certo? Então, vamos ver aqui como é fácil isso, certo? Vamos ter aqui, ó, 5 fatorial. Vamos ler assim, certo? Não 5 exclamação, 5 fatorial.
Então, ó, o 5 fatorial ele vai ser o mesmo que você fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, 5 fatorial é o mesmo que 120. Aqui, ó, 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, você está multiplicando o quê? Sempre de forma decressiva até chegar ao número 1, certo? Aqui, 3 fatorial. 3 vezes 2, vezes 1. Ou seja, você vai ter aqui 3 fatorial sendo 6, certo? Mas vamos observar aqui um detalhe, ó. Vamos trabalhar aqui com 5 fatorial. O 5 fatorial ele pode ser visto também de outra maneira. Como? Aqui, ó, 5 vezes 4 fatorial. Digamos que eu pare, no caso, o número antes de chegar a 1. Então, onde eu parar o número, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o fatorial, certo? Então, ó, eu sei que eu posso continuar, mas eu também posso parar antes. Isso aqui vai ser necessário mais à frente para a gente fazer algumas simplificações, certo? Vamos guardar essa informação. Vamos aqui, ó. Posso fazer também 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, ó, mais uma vez, aonde eu parar, no caso, eu vou colocar o fatorial, certo? Agora, se eu for até o número 1, aí tudo bem, você vai tirar o fatorial do número, certo? Vamos ver aqui, então, alguns exemplos que eu tenho que fazer isso, que parar o fatorial antes, certo? Vamos aqui, ó. Primeiro exemplo aqui, você vai ter o 10 fatorial sobre 7 fatorial. Perceba que aqui, o que é o 10 fatorial? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Mas perceba que aqui, ao invés de você colocar o 10 até 1, eu vou parar aqui no 7 fatorial. Por quê? Porque aqui no denominador, você tem também o 7 fatorial. Então, ao invés de você fazer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 no numerador e fazer isso no denominador e cortar 7 com 7, 6 com 6, 5 com 5, eu posso cortar quem eles representam, certo? O agrupamento que eles representam, que é o quê? Essa forma decressiva do 7 fatorial. Então aqui, ó, você vai cortar o 7 fatorial com o 7 fatorial, certo? Então aqui você vai fazer o quê? A multiplicação dos números que restam, certo? Então aqui, ó, 8 vezes 9, 9, 9, 18, 18, 18, 36, 36, 36, 720, né? Porque você vai ter aí 72, certo? Então aqui, ó, mais uma vez, o numerador você vai desenvolver até o maior fatorial que está no denominador, certo? O fatorial que está no denominador vai ser o quê? O 7 fatorial. Então você vai cortar 7 com 7 e os números que restam você vai multiplicar, certo? Vamos aqui então na letra B. Letra B você vai ter o seguinte, ó, 8 fatorial, 5 fatorial sobre 8 fatorial, né, sobre 5 e 3 fatorial. Nesse caso aqui, como você tem 2 fatoriais no denominador, você vai cortar um deles, certo? Qual é que você vai cortar? Sempre interessante que você corte o maior fatorial, certo? Vai ser a maior simplificação possível. Então, o 8, eu vou desenvolver até o 5. Então, 8 vezes 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial. Perceba que aqui o 3 fatorial, como você não vai cortá-lo, você vai fazer o quê? Você vai desenvolvê-lo. 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, 5 fatorial vai embora com 5 fatorial. E aqui você vai poder multiplicar numerador e denominador, dividir um pelo outro. Mas o que a gente costuma fazer em problemas como esse? Você pode fazer, antes de fazer isso, algumas simplificações possíveis, certo? Então aqui, ó, eu sei que 3 vezes 2 é 6. Então eu vou cortar o número 6 com o número 3 e 2, certo? Então, ó, aqui você cortou o número 6 com 3 e 2. No denominador, restou o quê? Número 1. E no numerador, restou aqui o número 8 e 7. Então, você vai fazer o quê? Apenas a multiplicação de 8 vezes 7. Isso aqui é muito mais fácil do que você fazer o quê? 8 vezes 7 vezes 6 e dividir por 3 vezes 2, certo? Então, aqui, ó, 8 vezes 7, você vai ter 7, 7, 14. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 14. 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 6 vezes 2
14, 14, 28. 28, 28, 56, certo? Então, você vai trabalhar aqui, no caso fatorial, claro que não de forma isolada no Enem, certo? Esse aqui ele sempre vai ser um tópico que ele vai estar atrelado a alguns problemas que a gente vai ver mais à frente. Então, em alguns problemas, você vai ter a ideia de trabalhar o fatorial de um número, certo? Dessas maneiras. Beleza? Então, aqui, pessoal, já trabalhamos aqui vários exemplos, certo? Vamos ver, então, como esse conteúdo, como essa primeira parte, que é o princípio fundamental da contagem, ele costuma aparecer no Enem, certo? Vamos trabalhar aqui, primeira questão do Enem, Enem 2013, certo? A questão fala o seguinte, ó. Primeiro, peguei aqui uma questão do Enem, você vai ter a noção de como é que eu sei que essa questão é de análise combinatória. Dá uma olhada nas alternativas. A alternativa ela vai ter aqui, ó, o pontinho de exclamação, que é o nosso fatorial, né? Então, ó, você já tem aqui o fatorial de um número, então, nesse caso, você sabe que a questão aqui trabalha análise combinatória. Vamos fazer aqui a leitura da questão, ó. O banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, vai grifando aí, ó, formado somente por algarismos de 0 a 9. Aqui ele deu, ó, 10 algarismos possíveis, certo? Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta, ou seja, diferente, da sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres especiais, né? Nesse caso, uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é qual? Pessoal, vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui. Ele fala sobre... Ele quer o quê? Ele quer a razão. O que é razão na matemática? É uma divisão, né? Então, ó, você vai ter aqui a divisão, certo? E ele quer a divisão de quê? Novo número de senhas em relação, assim, ao antigo. Então, ó, o novo número vai estar no numerador, o antigo vai estar no denominador, certo? Então, vamos aqui. Primeira coisa, vamos ver em relação ao antigo número de senhas. Você vai ter aí 6 dígitos. Então, ó, 6 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, certo? Vamos trabalhar aqui o antigo. Colocar aqui, ó. O antigo você tem a possibilidade de 10 algarismos. Então, ó, eu tenho 10 possibilidades para o primeiro tracinho. Ele falou sobre ser algarismo distinto, diferente? Não, né? Normalmente em senhas, você vai ter aí, no caso, a possibilidade de repetir os números, para criar uma maior possibilidade de senhas. Então, ó, 10 possibilidades, 10, 10, 10, 10 possibilidades aqui também. E lembra que aqui, ó, olhando para o lado, você já vê um indício de você ter a potência, né? Ou seja, 10 elevado à sexta potência. E aqui você teria, no denominador, 10 elevado a 6. Pessoal, vamos aqui, ó. Olha aqui para as alternativas. Perceba que só olhando o antigo número de senhas, eu já consigo saber até a resposta. Porque somente a alternativa A, ela vai ter aí, no caso, o 10 elevado a 6 em relação à questão que eu estou fazendo aqui, certo? Então, ó, as outras, você não tem isso, certo? Então, não era necessário você fazer um novo número de senhas. Mas, mesmo assim, vamos realizar aqui esse cálculo, certo? Vamos aqui, ó. Novo número de senhas. O novo número, mais uma vez, você vai ter 6 tracinhos, certo? E aqui você vai ter possibilidades. Eu posso colocar 10 algarismos? Posso. Posso colocar 26 letras. Só que aqui, lá no enunciado, ele faz uma coisa importante, ó. Ele fala que a letra maiúscula, ela é diferente da letra minúscula. Então, aqui você vai ter 26 possibilidades, só que de quê? De letras maiúsculas, além de 26 possibilidades de letras minúsculas, certo? Então, ao todo, eu posso ter quantas possibilidades?
Ao todo você vai ter 62 possibilidades para o primeiro tracinho, 62 possibilidades para o segundo, e assim você vai ter para os outros tracinhos, né? Que eu inverti, né? 62 possibilidades, 62. Ou seja, 62 elevado à sexta potência. E aí você coloca ela aqui no numerador, certo, pessoal? Então atenção aí quando eu falo sobre letras maiúsculas e eu falo sobre letras minúsculas, certo? Porque aí você vai ter o número de possibilidades, tanto 26 para maiúsculas, como também 26 para letras minúsculas. Perceba que aqui, ó, a noção dos tracinhos foi importantíssimo, certo? Você vai fazer aí sempre o total de tracinhos e interpretar para cada tracinho o número de possibilidades, certo? Então, além disso, eu tenho a noção de razão, que é a divisão, certo? Então, a leitura matemática aí do problema. Então, aí perceba que somente com o que a gente já viu, a gente já conseguiria saber que a alternativa correta seria a letra A, certo? Então, atenção em você fazer cálculos, somente os cálculos necessários para a prova, certo? Do Enem. Não precisa fazer aqui todos o cálculo possível. Então, vai analisando aí a alternativa e vai analisando o seu cálculo ao mesmo tempo, certo? Vamos aqui então para o próximo probleminha envolvendo aí essa questão do princípio fundamental da contagem, certo? Vamos lá, Enem 2017. A questão fala o seguinte, ó. O código de endereçamento postal, o CEP, vamos lá, deixa eu pegar aqui meu marcador. O código de endereçamento postal, o CEP, é um código numérico constituído por 8 algarismos, certo? E aí, ó, seu objetivo é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos postados nos correios. Ele está estruturado segundo o sistema métrico decimal, sendo que cada um dos algarismos que o compõem codifica região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição, conforme apresentada a ilustração. Então perceba aqui, ó, aqui é como se fosse a ideia dos tracinhos, né? Você tem aqui em relação à primeira parte e aqui os identificadores de distribuição, que é aqui o sufixo, né? Vamos aqui, ó. O Brasil encontra-se dividido em 10 regiões postais para fins de codificação. Cada região foi dividida em 10 sub-regiões. Cada uma dessas, por sua vez, foi dividida em 10 setores, né, na verdade. Depois, 10 subsetores. E, por fim, cada subsetor foi dividido em 10 divisores de subsetor. Além disso, sabe-se que os 3 últimos algarismos, após o hífen, são denominados de sufixo e destinam-se à identificação individual de localidade, logradouros, códigos especiais e unidades dos correios. A faixa de sufixos utilizada para a codificação dos logradouros brasileiros inicia-se em 000 e termina em 899. Dá para ver não, mas aqui, ó, 899. Quantos CEPs podem ser formados para a codificação de logradouros no Brasil? Vamos aqui, pessoal. Mais uma vez, ó. O problema que está perguntando aqui a possibilidade de você ter essa mescla, certo? Trabalhar a primeira parte com essa questão de região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e a outra parte que vai ser o sufixo. Aqui a questão já deu até os tracinhos, né? Ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Primeira parte você vai ter 5 tracinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois você vai ter aqui o sufixo, certo? Aqui, ó, para o primeiro tracinho tem o quê? Que é região, tem 10 possibilidades. Para o segundo, 10 possibilidades. Terceiro, 10, 10 e 10, certo? A dificuldade aqui seria em relação a ver essa questão de 000, que ele fala aí, ó, a parte do sufixo, a 899. Pessoal, eu tenho quantos algarismos de 000 a 899? Você tem aqui um total de 900 números, né? Na verdade, não algarismos, números, certo? Essa seria uma interpretação. A outra, você pode analisar questão de espaço por espaço. Por exemplo, você está aqui com o primeiro espaço indo de 0 a 8, ou seja, você tem aqui 9 possibilidades. O segundo espaço, ele vai de 0 a 9, então ele tem 10 possibilidades. O terceiro espaço aqui, ele vai de 0 a 9 também, então tem 10 possibilidades. Então aqui, ó, você pode analisar tanto o espaço por espaço ou ver a questão de ter 900 algarismos.
900 números, né, na verdade. Então aqui, ó, pelo princípio fundamental da contagem, eu faço o quê? O produto. Então você vai ter aqui, ó, primeiro, 10, você vai ter ele de forma 7 vezes, ou seja, 10 elevado à 7ª potência, certo? Vezes aí, no caso, o número o quê? O número 9. Ou seja, alternativa letra E. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ó, primeira parte que a gente tá trabalhando aí de análise combinatória, certo? Eu tenho problemas no Enem que envolve apenas o princípio multiplicativo, que eu vou trabalhar com os tracinhos, certo? Então, vamos finalizando aqui nossa aula de hoje, certo? Próxima aula vamos dar continuação ao conteúdo de análise combinatória com os próximos tópicos. Então, pessoal, até a próxima e bons estudos. Vamos aqui para uma dica valiosa de matemática, certo? Vamos falar aqui sobre a prova de matemática do Enem. Nós temos aí a noção de duas coisas em relação à prova de matemática do Enem. Primeiro, ela é uma prova aí, no caso, exaustiva. Você vai ter aí 90 questões, 45 somente de matemática, certo? E aí, nesse caso, o que eu tenho que saber interpretar? A primeira coisa que eu tenho que saber fazer é interpretar quais são as questões da prova de matemática que são fáceis, médias e difíceis, certo? Como assim interpretar? Eu sei que a prova de matemática, ela tem essa divisão. Ela tem questões fáceis, médias e difíceis, certo? Você vai conseguir interpretar as questões fáceis, médias e difíceis, primeiro, conhecendo os conteúdos. Se você não conhece o conteúdo, você não sabe o que vai ser uma questão difícil, o que vai ser uma questão média ou uma questão fácil, certo? Primeira coisa é conhecer o conteúdo. Depois, você vai ter que priorizar as questões fáceis e médias da prova em relação às difíceis. Por quê? Você vai ter aí o TRI, que é a teoria de resposta ao item, que o Enem ele vai ser corrigido através dessa forma, e que ele fala o seguinte: você tem que ter uma coerência pedagógica nas questões. Como assim uma coerência pedagógica? Quando você vem e responde uma questão difícil, acerta uma questão difícil e erra uma fácil, o Enem subentende que você chutou a questão fácil, a questão difícil, né, na verdade. Então, nesse caso, eu tenho que primeiro responder as questões fáceis da prova, depois responder as questões médias e, por último, se sobrar um tempo, você responder as questões difíceis. Então, você vai naquele método em relação a responde ou pula, certo? Pegou a questão, era uma questão fácil, respondo. Questão difícil, vai para a próxima questão, certo? Então, pessoal, tenham aí bons estudos. Lembrando aí sempre, ó, priorizar questões fáceis e médias da prova. Então, até a próxima dica e bons estudos. A matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Ela estuda o espaço, quantidade, medidas e por aí vai. E você sabia que não pode levar calculadora para a prova do Enem? Pois é, além de calculadora, eu fiz uma listinha aqui, ó. Não pode levar telefone, eletrônicos, né? Você já sabe. Smartphone, tablets, boné, chapéu. Qualquer coisa que venha na cabeça você não pode levar. Fone de ouvido ou algo parecido, livros, anotações. Pois é, meu bem, a coisa é séria, é rígida, tá? O máximo que você pode levar é uma caneta. É isso aí. E seu conhecimento, né? Então a gente volta no próximo programa, amanhã, sábado, às 4 da tarde. Eu te espero aqui, tá bom? Beijo e até lá!